O caule é o órgão da planta que faz a comunicação entre a raiz e as folhas. Enquanto a raiz ela vai estar crescendo em direção à terra, no sentido da força gravitacional, o caule ele vai crescer no sentido contrário à força gravitacional. E é por isso que a maioria deles vão crescer acima do solo. Como, por exemplo, o que mostra aí na imagem à esquerda, a seiva bruta. Ela vai estar absorvendo do solo, através das raízes, águas e sais minerais, e ela vai transportar até as folhas por meio desses vasos que se localizam na parte mais central do caule. Eles são chamados de vasos lenhosos, e o conjunto desses vasos vão ser chamados de xilema. Outro tipo de vaso é a seiva elaborada. Líquido que contém os nutrientes produzidos nas folhas durante a fotossíntese circula em vasos localizados mais nas periferias do caule, conhecidos como os vasos liberianos. O conjunto desses vasos liberianos recebe o nome de floema. Essa seiva é transportada pelo caule via floema para todos os locais de consumo da planta, para raiz, caule, flores, frutos e sementes. Outra principal também função do caule é a de sustentação às folhas, e ela também vai estar posicionando as folhas para que melhor elas recebam a luz solar. Agora vamos falar das partes do caule. Primeiro vamos falar sobre a gema apical. Localiza-se na extremidade do caule ou dos ramos e é formada por células que se reproduzem intensamente, que promovem o crescimento do mesmo. Outra parte importante do caule é a gema lateral, que é onde vai originar os brotos, folhas e flores. Também vamos falar dos nós e o entrenó. O nó é o local onde parte as folhas ou os ramos laterais. O entrenó, ou gomo, é o local que fica entre esses nós. Agora vamos falar dos tipos de caule. Primeiro vamos falar sobre o tipo de caule tronco. É um dos mais comuns que existe. Ele apresenta estrutura cilíndrica que pode ter ramificações. É mais comum de ser encontrado em plantas de médio e grande porte. É um tipo de caule característico das grandes árvores. Outro tipo de caule é a haste. A haste apresenta estrutura mole e frágil com coloração esverdeada. O exemplo mais típico de haste ocorre no caule dos couves e de algumas ervas. Outro tipo de caule que a gente também vai estar falando aqui é sobre o como. A sua principal característica é a presença de nós e entrenós visíveis em toda a sua extensão. Os entrenós formam gomos que podem ser ocos, como o bambu, ou preenchidos, a exemplo da cana-de-açúcar. E por fim, a gente vai estar falando da estipe. A estipe é um caule ereto, rígido e longo, que em geral ele não se ramifica e as folhas sempre surgem no seu ápice. As palmeiras são os exemplos clássicos de plantas com caule do tipo estipe. Caules volúveis. São caules muito flexíveis e maleáveis que necessitam se escorar em suportes, que também pode ser outro caule. Esses caules são estruturas finas e longas que são dotados de irritabilidade se enrolando sobre os suportes, sendo um enrolamento constante. Temos como exemplo jasmim, chuchu e maracujá. Caules cladódios. É o caule modificado que assume a aparência e a função fotossintetizante de uma folha, além de armazenar água e nutrientes, mas que apresenta crescimento contínuo devido à presença de uma gema apical. Temos como exemplo os cactos. Caules tubérculos. É o caule subterrâneo que apresenta a porção terminal de seus ramos longos e delgados, dilatada e cheia de reservas. O tubérculo difere-se do rizoma pelo fato do seu espessamento, que limita-se a porções terminais e por não formarem raízes estranhas a partir de nós. Temos como exemplo batata inglesa. Caules espinhos. Eles são modificações do caule que crescem nas axilas das folhas. Essas estruturas rígidas, pontiagudas e não fotossintetizantes que exercem a função de proteção contra a herbivoria. São gemas desenvolvidas com função de proteção contra predação. Temos como exemplo limoeiro. Caules rastejantes, como o próprio nome já diz, são caules que não crescem ereto, eles crescem paralelo ao solo. Alguns deles, por ter raiz e gemas em cada nós, podem se reproduzir novamente. O rizoma são caules bem parecidos com raízes. São caules subterrâneos que crescem na horizontal, na superfície do solo ou levemente enterrado. O bulbo, assim como o rizoma, também é um caule subterrâneo, porém ele possui uma estrutura mais complexa. É formado pelo caule e por folhas modificadas, chamadas de catáfilos. Essas folhas têm a função de reservas nutritivas. Já os acúleos são caules modificados que apresentam essa estrutura epiderme bem parecida com os espinhos, porém, diferente dos espinhos, eles não possuem feixes vaculares.